Olá pessoal, maravilha! Aqui Romero Faria, novamente criador e idealizador do canal Economista Raiz. E esse vídeo vai fazer você virar uma chave gigantesca quando se trata de estratégia de investimento dentro de uma classe de ativo. Se falasse assim, Romero, se você pudesse e fosse obrigado a fazer um investimento só, escolher um ativo e só investir nele, qual que você escolheria? Tem um universo gigantesco de investimento, seja dentro ou fora das bolsas, no mundo inteiro. E se eu pudesse escolher um só, eu escolheria os ETF. Então fica até o final. Se você é iniciante, se você quer aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, independente da formação acadêmica que você tem, independente da posição social que você se encontra, independente do dinheiro que você tem no bolso, isso mesmo que eu tô falando, esse vídeo é para você. Se você é iniciante, está chegando agora, melhor ainda. Melhor ainda, porque esse canal tem o objetivo de pegar na mão daquela pessoa que olha para o espelho e fala assim, eu não tenho condições, eu não sei, eu não entendo nada de bolsa, eu não entendo nada de investimento, eu às vezes não tenho uma formação como eu gostaria de ter, eu sou um empregado, trabalho numa empresa, eu não tenho nem tempo para estudar, nada disso. Então você encontrou um canal que vai pegar na sua mão, vai ter paciência com você, vai te ensinar o beabá, o alfabeto de maneira didática, passo a passo, em todos os setores que você precisa estar atento a aprender para você se tornar um investidor melhor, ou se você não é investidor, se tornar um investidor, para você saber lidar com o seu dinheiro, para você saber ter um mindset, uma mentalidade próspera, voltada para como você lidar com as finanças. Então o canal vai fazer isso com você. Esse canal nasceu com o objetivo de ser diferente de todos os canais. O objetivo desse canal é realmente descomplicar tudo e te ensinar todo o passo a passo. Então é uma jornada. Entende? Se você nos acompanhar, se você nos dar essa preferência, essa confiança de pegar um pouquinho do seu tempo e toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você assistir, ao longo da jornada, ao longo do tempo, você vai se tornar uma pessoa altamente eficaz, você vai aprender a reagir e se posicionar a diversos eventos, porque a economia, o mercado financeiro é um organismo vivo que está interligado em toda a sociedade. Tudo que você faz no seu dia a dia está diretamente ligado a este mundo, a este universo que às vezes para você é muito complicado. Então bora lá falar dessa classe de ativo, dessa estratégia de investimento que na minha opinião é a melhor, a mais acessível, a mais prática, a zero burocracia e que qualquer um tem acesso a ela. Simples, basta ter uma conta na corretora, você já tem. E detalhe, a mais lucrativa provado ao longo do tempo. Os ETFs, a sigla significa Exchange Traded Funds, um fundo de investimento negociado na bolsa. Exchange Traded Funds, fundos negociados na bolsa. Fundos negociados na bolsa, ponto. Então se qualquer um te perguntar para você o que é um ETF, é um fundo negociado na bolsa, em tempo real. Existem fundos de investimento, vários, inclusive eu vou trazer vídeos sobre o que é fundo de investimento, como que funciona. Lembra? Será uma jornada, se você ficar conosco, assistir todos os vídeos, ao longo do tempo, ao longo de meses, um ano, você se tornar uma pessoa altamente estratégica e eficaz. O primeiro ETF foi lançado dia 29 de janeiro de 1993 nos Estados Unidos. Qual que é o objetivo principal de um ETF? O objetivo principal de um ETF é entregar para a pessoa que está comprando uma cota desse ETF uma performance de um índice, ou seja, todos os ETFs têm a obrigação, a sua natureza de acompanhar um índice. A gente chama isso de um ETF que replica o índice. Então vou dar um exemplo aqui para você entender. O Brasil tem o Ibovespa. O Ibovespa é a bolsa do Brasil. E dentro dessa bolsa tem várias empresas listadas lá. Um exemplo, tem lá a Petrobras, tem lá a Vale, ou seja, tem várias empresas listadas nessa bolsa. Então, essa bolsa que é o Ibovespa, ela tem um ETF dela. Qual é esse ETF? É o BOVA11. Então, o BOVA11 é um ETF que acompanha a performance. Ele replica o Ibovespa. Se o Ibovespa está subindo, o BOVA11, que é o ETF que acompanha essa performance, ele também vai estar subindo. E o ao contrário também acontece. E tem aí os market makers, que é os formadores de mercados, que são pessoas que dar liquidez para esse ETF para que ele sempre esteja acompanhando exatamente ali, com uma variação muito pouca, a performance desse Bovespa. Então, ou seja, o ETF te traz essa tranquilidade, essa segurança de ter uma performance muito bem replicada do que acontece daquele índice. Eu te dei um exemplo do Ibovespa, mas temos ETFs de vários tipos de setores, de vários tipos de mercado. Ah, Romero, eu quero
comprar empresas, eu quero participar, adquirir cotas de empresas que acontecem lá na Bolsa nos Estados Unidos. Vamos dar um exemplo. Temos uma das bolsas dos Estados Unidos, é o S&P 500. O S&P 500, dentro dessa bolsa, está as 500 melhores empresas lá dentro. E se você quiser participar da performance, do crescimento desse S&P 500, você adquire ali uma participação de um ETF que acompanha esse S&P 500. Então, você entendeu tanto que é claro? Eu vou aqui para a tela, né, te mostrar exatamente como que funciona agora a parte prática do ETF, para que realmente você entenda de uma vez por todas, que fica assim, ó, gravado na sua mente, porque o objetivo do nosso vídeo realmente é uma faculdade, é você entender de maneira profunda o assunto. É tudo aquilo que na sua vida você achou que era complicadíssimo, da maneira que eu quero explicar e da maneira que eu quero te mostrar, você entender de uma vez por todas. Então, o resumo é, o ETF é uma cesta com várias empresas lá dentro que replicam o índice. Então, nós temos o Ibovespa, que tem dezenas de empresas listadas ali, e dependendo do ETF que você adquirindo através de uma cota, pode ser o valor que você tem ETFs que a partir de R$10, falando do Brasil, você consegue comprar R$10 de cota, 20, 50, 100... Tem ETFs que a partir de R$5 você consegue participar. Então, ou seja, é acessível para todas. Uma das grandes vantagens do ETF é que o custo e as taxas para você, como investidor, participar é baixíssimo. Às vezes não chega nem a 0,5% ao ano. Ainda mais você que é um investidor que está começando agora, com pouco dinheiro, com pouco capital, você precisa fazer com que esse dinheiro ele tenha uma boa produtividade, porque às vezes você está vindo com pouco dinheiro. Então o ETF é e pode ser sim a primeira porta de entrada para você, porque é um ativo com taxas muito baratas e que você pode participar de vários ativos através de um único ativo. Então, o ETF nada mais é do que uma cesta com várias empresas lá dentro. Em vez de você se disponibilizar de comprar várias empresas, eu quero comprar tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa. Em vez de você ter dinheiro disponibilizado, às vezes, num capital grande, para adquirir, ter participações de várias empresas, várias ações, você compra um ETF, participa de um ETF que está ali dentro todas as ações. Por isso que é considerado hoje uma das melhores estratégias de investimento, principalmente para quem é iniciante, está chegando agora, é que é uma estratégia, em primeiro lugar, que todos têm condições de participar, independente do valor que você tem. Abrir uma conta na corretora, você já consegue participar. E se você quer participar de investimento no exterior, participar das bolsas, comprar ações nos Estados Unidos, a melhor porta de entrada e inteligente, que é inclusive o que eu faço, é através de um ETF. E eu quero te explicar aqui na tela de maneira bem didática, para que você entenda assim, pessoal, que você fica profissional nisso. Então, pessoal, eu não te falei para você que eu ia pegar na sua mão? Então, nós vamos para a prática aqui. Você vai entender de uma vez por todas o que é um ETF. Você não vai depender de ninguém, você não vai depender de gerente de banco, de amigo, de outros vídeos no canal, de ninguém. Você mesmo, com o conhecimento que você tem, com a posição que você se encontra, você vai aprender de uma vez por todas tudo que eu falar aqui. E se for preciso rabiscar, né, vai rabiscar. Se for preciso pegar na sua mão, vai pegar na sua mão. Se for preciso de responder em comentário, falar com você, nós vamos fazer. Mas o objetivo e o compromisso meu com esse canal é fazer o que ninguém faz no YouTube. É ter paciência com você. É você realmente aprender de fato o que você está fazendo. Então, vamos lá. ETF, eu vou aqui rabiscar na minha tela. Eu vou ilustrar o ETF como essa caixa aqui, ó. Exatamente. É uma caixa de dinheiro, ok? Então, isso aqui é uma caixa de dinheiro, né? Vamos colocar ele que é o nosso ETF. No caso, uma caixa de dinheiro que representa um fundo de empresas. Lembra que eu falei? Exchange Traded Funds, fundo negociado na bolsa. E o fundo tem o que? Empresas. Todo ETF replica o índice, um ativo, né, composto por vários negócios ali dentro. Então, o objetivo principal de um ETF nada mais é do que uma caixa, uma cesta com várias empresas. Então, em vez de você escolher a empresa, a ação A, a ação B, a ação C para comprar, você está chegando agora, para você comprar uma ação, você precisa entender muito bem o que é aquela ação. Qual empresa é essa que você está comprando? Então, se você não sabe ler relatório, que eu vou ensinar isso no canal também, vou ensinar você como ler um relatório, como analisar muito bem uma empresa, o que você olhar, como olhar antes de você comprar. E tem uma infinidade de empresas listadas na bolsa. Você não pode sair comprando qualquer uma, né? É o mesmo jeito que essa empresa pode te trazer bons frutos, você participando dela, sendo sócio, sendo um acionista,
sendo um investidor, ela pode também te levar à ruína. Então, para você comprar uma empresa, você tem que saber muito bem qual empresa comprar. Você fazer suas próprias análises, você fazer suas próprias avaliações. Mas isso fica para um outro vídeo. O ETF, você não precisa ficar analisando as empresas. Existe um gestor, uma pessoa, que ele já escolheu muito bem essas empresas e colocou dentro dessa cesta, dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa aqui tem várias empresas. Então aqui temos várias pessoas, né? São pessoas. Eu e você. Olha que bacana, ó. Várias pessoas. Essas pessoas vão investir. Essas pessoas vão comprar um pedacinho da cota desse ETF. Esse aqui também, 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 esse aqui também. Então, isso ficou claro para você, né? Então, o ETF é uma cesta de ativos, correto? Como se fosse uma caixa de ativos. E essa caixa, qualquer pessoa, através de uma corretora, pode adquirir um pedacinho dessas empresas que estão aqui dentro. Então, uma caixa de ativos. E essa caixa, que é o ETF, com várias empresas lá dentro, vai depender do ETF que você adquire. Eu dei o exemplo do BOVA11. O BOVA11 é um ETF que replica o índice Ibovespa. Em vez de você pegar lá um valor de dinheiro e comprar várias ações, várias empresas que tem no Ibovespa, você apenas comprando um ETF, você está exposto a várias empresas que está dentro dessa caixa aqui, ok? Que é o nosso ETF. E aí, pessoal, existe um gestor. O que é o legal desse gestor? Esse gestor é a pessoa responsável para fazer a gestão desse ETF. O ETF existe o gestor apenas para poder fazer a gestão de um fundo que já existe, de um fundo travado, de um fundo que já foi pela sua natureza escolhido às empresas. Como o objetivo do ETF é acompanhar um índice que já existe, não precisa ficar ativamente negociando e buscando melhores estratégias, melhores empresas para entregar o investimento, porque o ETF ele já é um pack de empresas prontas ali dentro, por isso que a gente chama de um investimento passivo. E por ser passivo, os custos é baixo. Então esse gestor, ele é o único responsável para mexer nessa caixa aqui. As pessoas que adquirem uma cota dessa caixa, desse ETF, não têm a autorização de fazer a gestão, a organização desse ETF. A única pessoa que tem a responsabilidade é o gestor. E esse gestor, ele só vai ficar em alerta se realmente esse ETF está acompanhando o índice proposto por ele. Então, se o índice estiver com uma performance positiva, subindo, e o ETF, devido às vezes uma liquidez baixa, não estiver acompanhando muito bem o índice, porque a natureza do ETF é acompanhar, replicar o índice, o gestor entra em ação para poder acionar os market makers, que são os formadores de mercado, a rebalancear esse ETF, para ele não ficar muito deslocado, descolado do seu índice. Bom, pessoal, você entendeu de maneira bem didática, eu fiz questão de desenhar o que é um ETF na prática. Então, você precisa entender que um ETF é uma cesta de empresa, é uma caixa com várias empresas lá dentro. E essa caixa, que é o ETF, onde várias pessoas são seus cotistas, adquiriram um pedacinho desse ETF e investiu lá, não importa o valor. Esse ETF replica um índice. Eu dei o exemplo do BOVA11, que é o ETF que acompanha a performance do Ibovespa. E existe um gestor que vai ficar o tempo todo tomando decisões para que esse ETF acompanhe a performance do seu índice. Então vamos supor que esse ETF seja o BOVA11. Existe uma infinidade de ETFs hoje que acompanha vários índices, tanto os americanos quanto o brasileiro, mas vamos dar um exemplo que essa cesta aqui seja o ETF BOVA11 que replica, que acompanha a performance do Ibovespa. Então você já viu, provavelmente você já viu noticiários falando, o Bovespa subiu, agora o Bovespa caiu, agora o Bovespa subiu, agora o Bovespa caiu. Com certeza você já viu esses noticiários, você já viu isso. Então aqui está o Ibovespa em verde. O ETF, se ele é um ETF que acompanha o índice do Ibovespa, ele tem que acompanhar esses movimentos, ele tem que acompanhar essas altas, essas quedas, ele replica exatamente o que o Ibovespa faz. Então, se aqui subiu, o ETF, pela sua natureza e sua criação, ele tem que replicar exatamente a performance do Ibovespa. Só que em certo momento pode acontecer, o Ibovespa, ele às vezes está no movimento, vamos supor aqui que o Ibovespa está subindo, e o ETF, ele não está subindo, pelo contrário, ele está aqui, ó. A gente chama isso de descolamento.
o ETF está muito descolado do Ibovespa. Se ele tem que acompanhar exatamente a performance do seu índice, no caso aqui o Ibovespa, ele não pode haver esse descolamento. Aí entra os market makers, que são os formadores de mercado. São pessoas, trades, especialistas, pagos para fazer com que esse descolamento não aconteça e ele volta a trabalhar acompanhando o índice. Então, se precisar os formadores de mercado fazer compra nesse ETF, comprar cotas desse ETF para ele subir também e acompanhar o Ibovespa, o índice, eles vão entrar com essas tomadas de decisão, com essas compras e fazer com que o ETF suba também. Ou ao contrário também, se o Ibovespa, vou pegar aqui agora fazer um outro desenho aqui, se o Ibovespa ele estiver caindo e o ETF não estiver acompanhando, os formadores de mercado vai entrar com vendas de cotas desse ETF para que ele replique e continue caindo assim como o seu índice. O gestor, ele é o único responsável que tem acesso a essa cesta, a essa caixa, a esse ETF, e ele junto com esses formadores de mercado vai rebalancear esse ETF para que ele sempre esteja acompanhando a performance daquele índice. Então, isso que é um ETF. Então, pessoal, você entendeu o quanto é simples um ETF? Em vez de você, empresa por empresa, ação por ação, fazer análise, ler relatório, buscar quais as melhores empresas e fazer suas compras, em vez de você fazer isso, às vezes nem conhecimento você tem, basta você comprar uma cota, uma participação de uma cota de um ETF que replica e tem todas essas empresas dentro do seu portfólio. E o legal que é, você comprando bem um ETF, escolhendo um ETF que tem ali as empresas, as melhores empresas, um índice que tem uma performance bacana ao longo do tempo, você não precisa de fazer mais nada, apenas adquirir o ETF. E o que eu quero aqui deixar para vocês, uma dica muito importante, muito interessante, principalmente você que está chegando agora, o ETF não é uma estratégia de investimento de curto prazo, de você comprar, depois vender a sua cota, nada disso. Até pode fazer? Pode. Tem gente que faz e ganha dinheiro com isso? Sim. Mas para você fazer isso aí, você precisa ter um conhecimento muito mais aprofundado. Então, porque o ETF ele não foi criado para isso. Ele foi criado para longo prazo. Então, a longo prazo vai te trazer muito resultado. Por pior que seja esse ETF. Por que vai te trazer? Porque esse ETF ele acompanha um índice. E um índice, ele sempre no longo prazo, ele tende a se valorizar. O próprio Warren Buffett fala que a maior e melhor estratégia de investimento para quem está chegando agora sempre vai ser o ETF. Então, o seu único objetivo é escolher um ETF que encaixa no seu perfil, escolher um ETF que você tem condições financeiras de adquirir um pedacinho da cota e comprar e deixar. É um investimento, é uma estratégia de investimento que é de longo prazo. É uma estratégia de investimento de anos, 5, 10, 20 anos. É uma estratégia de investimento de aposentadoria. E o legal de tudo, eu deixei para o final, é uma estratégia de investimento que você tem um residual por mês. Paga dividendos. Muitos ETF não pagam dividendos na ponta, porque os dividendos pagos vai junto com o valor da cota, ou seja, os dividendos que são pagos, ele entra para valorização da sua cota. Então você não ganha às vezes dividendos ali na ponta, mas você ganha a valorização da sua cota. E também tem ETFs que pagam dividendos todos os meses ou trimestralmente separado. Então, ou seja, ETF, na minha opinião, é a melhor estratégia de investimento para qualquer nível de pessoa. Se eu pudesse escolher um único investimento a fazer, uma única estratégia de investimento a fazer, sem sombra de dúvida, eu escolheria um ETF. Escolheria um ETF bom nos Estados Unidos, um ETF bom às vezes no Brasil, Eu tenho alguns ETFs que eu invisto nos Estados Unidos, vou trazer no próximo vídeo. Se você deixar no comentário, Romero, eu quero que você faça um vídeo de quais os ETFs que você tem, como adquirir esses ETFs, eu quero entender como que faz a compra na corretora. Quer um vídeo detalhado sobre isso? Deixa nos comentários. Então, pessoal, esses são os objetivos do ETF, a grandeza desse instrumento, dessa estratégia de investimento. Entenda bem, tem uma infinidade de ETFs hoje. Tem ETFs que é o BOVA 11, que eu falei para você que replica o Bovespa. Tem o Small 11, que acompanha e reúne as empresas de menor porte. Tem um ETF que eu falei muito do SP500, que é o IVVB11, que é um ETF no Brasil que replica o SP500. Ou seja, tem vários ETFs. Você só precisa escolher um ETF que encaixe bem no seu perfil. Então, se você gostou e não deixou o seu like, deixa o seu like, toque no sininho para você receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que você ama, que está com dúvida, que quer começar a investir, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, como fazer. Encaminhe esse vídeo. É a primeira importante e a mais inteligente
porta de entrada para você começar seus investimentos é adquirindo a sua primeira cota de ETF, suas primeiras cotas de ETF, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. E te vejo no topo, porque é lá que você merece estar. Sempre. Fui!